O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem neste homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E, voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só o que custa a cabeça de um homem santo, justo, por denunciar o erro, e teve coragem, tanto que em nenhum momento demonstra que ele tenha pensado em voltar atrás, porque se ele veio como um protagonista numa história de ser o predecessor de Jesus, de ser aquele que vem preparar os caminhos da chegada de Jesus, não seria ele depois a furar com seu compromisso depois que Jesus chegou, porque poderia jogar fora tudo aquilo que ele pregou, que ele ensinou, quando manda endireitar os caminhos, quando manda fazer uma conversão, e depois, se simplesmente por causa de uma autoridade que vive no erro e ele não tem direito, ou não teria, né, segundo o autoritarismo, ele não teria o direito de cobrar, de corrigir, e aí ele é fruto do ódio de uma mulher com quem Herodes vivia.
Se hoje a gente percebe que muitos criticam por falar a verdade, porque hoje, ao que parece na sociedade, tudo pode fazer de tudo, ainda que esteja errado, contanto que seja feliz. Seria mais ou menos isso uma teoria do nosso povo hoje. Não vou dizer nós aqui, certamente, não é que sejamos melhores, mas pelo menos temos a consciência, apesar de muitos que vêm, que ouvem, mas acham que o importante é ser feliz e não olham como ser feliz, não olham como errar e como acertar, mas deixar o erro. Nós não somos perfeitos. Pode ser que nós que ouvimos a palavra de Deus possamos errar mais do que os outros. Tudo isso acontece, muitas vezes involuntariamente, mas às vezes até voluntariamente. Não vamos atirar pedras, não vamos cortar a cabeça dos outros porque estão errados ou porque estão certos e a gente está errado. Nada disso. O importante é que nós nos convertamos. É a palavra de João. E Jesus vem reforçar isso. A conversão é a mudança de vida. Garanto que se João tivesse deixado de falar contra a situação daquela união ilegítima de Herodes e Herodíades, ele não seria odiado porque ele era amado. Tanto que Herodes ficou triste quando a filha de Herodíades pediu a cabeça de João. Ele gostava de João, gostava de ouvi-lo. Mas fala que, pois era um juramento que fez diante dos convidados, ele teve que cumprir com a sua palavra. E esse mesmo Herodes que depois vem e, assim, de uma maneira bem cínica, perguntar a Jesus, queria ver Jesus, no sentido de querer condenar. Ele também entra no processo da condenação de Jesus. E aí? E quantas vezes nós queremos condenar o justo? Vamos condenar os erros, primeiramente os nossos. E é claro, não aceitar o erro. Há uma palavra que diz que Deus, Ele não condena o pecador, mas condena o pecado. Ele não ama o pecado, mas ama o pecador. Então, que nós saibamos corrigir a nós mesmos e assim a gente terá base, terá condições de corrigir os outros. Olhando aquela passagem que Jesus fala, se eu tenho uma trave no meu olho, não tem como tirar o cisco no olho do irmão. E hoje, celebrando a primeira sexta-feira do mês, em que nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus, aquele também que é muito amado, mas muito odiado, mas o seu amor é imenso, a ponto de abrir o seu coração para todos nós, onde nós todos devemos fazer nossa morada, e a gente possa aproveitar dessa boa vontade de Jesus, de nos acolher a nós, na nossa limitação, mas também no esforço que nós fazemos do nosso coração, e temos um coração tal qual o coração de Jesus. Vamos fazer a nossa prece pedindo a Deus que nos ajude a cada dia a viver melhor a sua palavra e buscando uma conversão.